Hoje eu vou começar um estilo novo de vídeo aqui, respondendo comentários. Esse em específico foi aqui do meu vídeo mesmo, do meu primeiro vlog aqui no canal, que ele comentou o seguinte: tenho 16 anos e quero atuar como freela de design gráfico. Ele perguntou se eu tenho alguma dica para como conseguir clientes e o que ele deve fazer. E é um assunto que eu queria abordar aqui já há um tempo, não necessariamente de designer, mas no geral assim, de design e audiovisual, né, que é uma área que está sempre em alta. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a minha opinião em relação a isso. Primeiro, o que você tem que ter em mente é o que você quer, né? Tipo, aonde você quer chegar. Se você quer ser só mais um ou se você quer realmente se destacar nesse meio. E eu tô falando isso não só para designer e audiovisual, isso serve para qualquer área, né? Uma coisa que eu nunca concordei, digamos assim, é esses influenciadores que ficam falando que faculdade não dá em nada, que não vale a pena, e fica vendendo um curso atrás de curso aí que não tem relevância nenhuma, que não tem certificado, não tem nada, e só serve para encher o bolso deles mesmo. Então por isso que eles falam isso. Agora, o que eu posso falar de experiência minha é o seguinte: se eu não tivesse feito faculdade, eu não estaria onde eu tô hoje. A faculdade que me deu isso? Não, mas ela me ajudou a ter uma base e principalmente networking para conseguir tudo que eu tenho hoje. Eu acho que o principal ponto é, independente de onde você estiver estudando ou absorvendo esse tipo de conteúdo e tudo que você precisa para criar, independente se for na faculdade, se for em curso livre ou se for no próprio YouTube aqui, na minha opinião, o que você tem que ter é organização. Não adianta você entrar numa faculdade ou fazer um curso ou assistir vídeo e não aplicar aquilo. Então a primeira dica que eu dou é estudar, independente de onde você queira estudar, seja curso, faculdade, YouTube. Tem muita coisa boa aqui de graça, você não precisa pagar um curso para isso, mas isso não significa que você não deve nunca fazer um curso. Dependendo da sua área, é muito importante. A segunda dica é portfólio. Tenha sempre um bom portfólio, porque é isso que vai abrir portas. Independente se você ainda é inexperiente, se você já sabe. Se você já sabe, você deve ter visto de alguma plataforma para criar o seu portfólio. E se você não sabe, tem aí, por exemplo, para design o Behance, que é bem conhecido. E eu nunca usei essas plataformas, eu sempre usei YouTube ou Vimeo, eu usava bastante porque meu foco sempre foi mais vídeo, né? Então eu fazia o meu reel ali, meu demo reel, né, que é o nome da coletânea ali de takes e edições que você já fez, e jogava isso no Vimeo ou no YouTube e deixava isso linkado no site. E juntando essas duas coisas, né, estudo e portfólio, como que eu consigo captar clientes? Como eu falei no meu caso, eu fui muito privilegiado de estar ao redor de pessoas que tinham alguma relevância. Então eu sempre tive ligado de forma direta ou indireta a essas pessoas, e isso foi se movimentando. Claro, eu não posso falar que isso não ajudou, porque ajudou, mas também não adiantava nada eu ser ajudado e não corresponder. Então, tipo, se eu não tivesse estudado o tanto que estudei, se eu não tivesse aplicado tudo isso, e se eu fosse um péssimo profissional, eu não teria chego até aqui. Mas claro que isso ajudou bastante. Isso não vai ser todo mundo que vai ter, infelizmente, mas é um ponto que eu tenho que deixar claro aqui. Se você conhece pessoas ou é inserido em algum grupo específico da sua área de atuação, isso vai fazer total diferença. Então, o que eu vejo hoje em dia é muita gente estudando online e deixando de fora ali os presenciais, cursos e práticas e tudo mais. Eu acho que isso é o que me fez chegar aqui. Então essa interação é o que fez a diferença para mim. Talvez não faça para a grande maioria hoje em dia, não sei. Mas isso foi o que me fez ter o networking que eu tenho hoje. Então se eu pudesse dar isso como uma dica, seria interaja mais. Porque hoje em dia ninguém mais interage. Você vai fazer
seletiva de empresa grande, é tudo online. Você vai fazer entrevista, é só no último processo que você vai lá presencialmente. Então, assim, se você conseguir ter essa interação no cara a cara ali, talvez eu seja meio velho, esse pensamento seja meio velho, mas eu acho que isso faz diferença. Principalmente se você é um cara meio introvertido, eu sou introvertido, então eu acho que se a pessoa olhar no meu olho ali e ver como que eu soluciono as coisas, acaba ajudando, né? Online talvez eu passe uma impressão de ser meio sério, sei lá, alguma coisa do tipo. E presencialmente, ali, pessoalmente falando, é diferente. Como captar clientes? Como eu falei, eu sou privilegiado, eu sempre fiz parte de vários grupos, tanto no design quanto no audiovisual, que foram chegando coisas automaticamente para mim. Eu nunca precisei sair em busca do cliente, o cliente sempre chegou. Mas, como eu falei, se eu não fosse um bom profissional, isso não aconteceria. Então, tem coisas que acontecem que você não tem controle. E isso é uma delas. Se você for um bom profissional, claro, não vai cair do céu. É o que eu falei, você tem que interagir, você tem que ter networking, você tem que sempre estar no meio ali das pessoas. Mas eu acho que isso vem com o tempo. Você não vai querer já começar ganhando 10 mil reais, que você não vai conseguir. E é por isso que eu sou tão contra esses cursos online, principalmente aqui no YouTube, que eu vejo o pessoal vendendo e falando que, como ganhar 20 mil reais por mês editando vídeo. Cara, se você conseguiu fazer isso, me fala, porque até hoje não deu. Então, assim, são promessas que são mentiras e o cara consegue fazer isso por quê? Porque ele vende o curso pra você, que quer faturar, só que na verdade ele tá faturando com o curso e não editando vídeo. Então fica aí essa opinião minha. Eu acho que a gente tá cada vez mais saindo do presencial, né? Principalmente depois da pandemia, e eu acho que isso tem afetado bastante as pessoas, principalmente os jovens aí. Esse carinha que comentou tem 16 anos e, cara, quando eu tinha 16 anos, sei lá, era totalmente diferente, né? E aí a gente tinha muita interação. Eu fiz ensino médio técnico de informática, então a gente tinha ali atividades presenciais, obviamente, relacionadas à programação e tudo mais, e hoje em dia eu vejo que é tudo online. Então essa interação mesmo, esse falar com a outra pessoa acabou, né? E eu acho que isso tem atrapalhado muito vocês, geração 2010 aí, que não consegue conversar. A gente vai em rolê assim, tipo, eu vou com a minha esposa, a gente vê, não tem, tipo, é totalmente diferente. Então eu acho que isso tem atrapalhado bastante, principalmente porque quem é dessa geração foi bem na época do ensino médio ali que eles deveriam desenvolver esse negócio de interagir ali, e eles ficaram todos trancados em casa. Então não é culpa deles, mas isso pode mudar, né? Se você quiser, você consegue agir de uma outra forma para tentar contornar essa situação. E por último, uma coisa que é mais uma reflexão mesmo, não se compare com quem já está no mercado. Você está começando agora, não adianta você pegar o influenciador X ou o criador, né? Agora não é mais influenciador, agora é criador. Você pega o criador X lá que já tem mais de 1 milhão de seguidores e tem uma produtora e tem uma agência de marketing e você quer comparar ali com ele, óbvio que você não vai ser igual, bem longe disso, principalmente se você estiver começando. O faturamento do cara vai estar aqui, o seu vai estar lá para baixo, e é normal. Você está começando agora, não queira começar do topo. E uma outra coisa também que eu vejo muita gente falando, principalmente no Threads, eu costumo ver algumas coisas lá, inclusive pretendo trazer alguns assuntos de lá para cá, talvez, relacionados, né, à área e à tecnologia, mas vejo muita gente falando sobre salário, né? Eu não vou aceitar essa vaga porque o salário é baixo. Cara, o primeiro salário que eu tive foi, nem faz tanto tempo assim, né? Foi R$900. Não compensava, né? Entre aspas. Só que assim, se você não começar,
você nunca vai ter os 10. Você tem que começar de algum jeito. Eu vou começar como freela, então que eu ganho mais. Não sei aonde, porque hoje em dia tem muita gente criando, muita gente na área, né, de audiovisual, de design, de marketing. A demanda é alta, mas também tem muita gente fazendo, o preço acaba baixando, você faz por, sei lá, X reais, enquanto o outro faz a um X e meio, e fica nessa divisão aí de quem consegue o menor valor, quem consegue o melhor contrato, e no final dá elas por elas. A questão aqui se você não começar ganhando 900, eu não tô falando para você aceitar qualquer coisa, né? Mas se você não começar ganhando X, eu não vou nem falar em números, você não vai ganhar nunca 5x, porque você não começou, entendeu? Essa é a questão. Se você não começar agora a aceitar o que o mercado está colocando, lá na frente você não vai estar no mercado mais. E aí você vai tentar fazer de algum jeito para conseguir se inserir no mercado de novo, e cada vez vai ficando mais difícil, porque você não começou. Então essa é a minha experiência. Eu tenho quase 10 anos no mercado já, e eu comecei assim que eu entrei na faculdade, lá em 2016, né, finalzinho de 2015 para 2016, e é isso, assim, eu acho que tem muita gente se perdendo nas fábulas da rede social ali, que o pessoal fica falando que eu não aceito trabalho de menos de R$ 1.000 por dia, a diária tem que ser R$ 1.500. Cara, se você ficar esperando uma diária de R$ 1.500, você vai trabalhar 2 vezes por mês, velho. Então, assim, não tem como se você sustenta uma casa, precisa se sustentar, precisa pagar aluguel, precisa pagar conta, você não vai ficar recusando tudo, né? Você vai ter que trabalhar de algum jeito. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio também. Você não vai prostituir ali a profissão, mas também você não vai ficar recusando vários trabalhos ali que no final do mês, no montante, você vai conseguir um valor bom. Então, acho que é isso. Em questão dessa dica aí de como você pode fazer para captar clientes sendo novo, é isso. Você tem que ter um bom portfólio, você tem que ter pelo menos um sitezinho ali básico para quando você mandar para o cliente ele abrir e já ver uma coisa bonita ali, uma coisa esteticamente legal, né? Principalmente se for designer, né? Você tem que trabalhar bem aí nessa parte. Hoje em dia, com o Canva, você consegue fazer site, principalmente de portfólio, assim, é muito simples fazer. Se você quiser, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas tem bastante conteúdo sobre isso aqui no YouTube. Tem o WordPress também, que é um pouco mais complicado, mas também funciona legal. Tem vários tipos de formas, de ferramentas que você pode usar para isso. E para você que é do audiovisual e que ainda não tem recurso, não tem câmera, né, equipamento para gravar e ter o portfólio, eu vou recomendar aqui um site que eu usei bastante durante um tempo, que é o Pexels, né? Não é publi, mas é um site de banco de imagens e vídeo que você consegue pegar gratuitamente e usar como portfólio. Usar essas imagens em trabalhos, eu não sei como funciona, porque eu nunca usei, mas para portfólio eu acho que é bem tranquilo, porque, como eu falei, é de graça, você pode baixar lá e usar, que não vai ter problema de direito autoral nem nada do tipo. E é isso. Era para ser um vídeo um pouco mais curto, talvez, não sei quanto tempo tá, mas acho que foi respondida, né, essa pergunta. E falei um pouco sobre a minha opinião em relação a isso. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.